O sol já havia se posto quando Daniel, o renomado cantor sertanejo, saía de um compromisso em São Paulo. Naquela noite, ele havia participado de uma gravação especial em um estúdio no centro da cidade. Apesar do cansaço acumulado, corre-corre da rotina, Daniel insistiu em não deixar que seu motorista pegasse o caminho mais rápido para casa. Vamos passar pela Avenida São João, disse ele calmamente. O motorista apenas assentiu, acostumado com os impulsos do artista, que, vez ou outra, parecia guiado por algo além da razão. Enquanto o carro seguia pelas ruas iluminadas por postes antigos e vitrines ainda acesas, Daniel olhava pela janela em silêncio. Seu olhar, perdido, parecia procurar algo que ele mesmo não sabia o que era, menos até que viu. No meio-fio, em frente a uma loja de instrumentos musicais fechada, um homem dormia enrolado em um cobertor puído. Ao lado dele, uma sacola plástica servia como travesseiro e um violão, incrivelmente conservado, repousava apoiado na parede. Daniel pediu que o motorista parasse. Sem pensar duas vezes, desceu do carro. Alguns pedestres reconheceram o cantor imediatamente e começaram a filmar discretamente com os celulares. Mas Daniel não prestou atenção em nada disso. Seus olhos estavam fixos naquele homem, que começava a despertar com o som dos passos próximos. Boa noite, amigo, disse Daniel, abaixando-se um pouco para se colocar na altura do olhar do homem, que agora o encarava surpreso. Boa noite, respondeu o morador de rua, com a voz rouca. O senhor é o Daniel? Daniel sorriu de forma humilde e assentiu com a cabeça. Sou eu, sim. Posso me sentar aqui com você? O homem não respondeu de imediato, mas logo moveu o cobertor para o lado, oferecendo espaço. Daniel se sentou no chão frio, de terno e sapato social, sem qualquer cerimônia. O contraste daquela imagem era chocante, e foi nesse momento que as câmeras de celulares se voltaram para eles. Qual seu nome? Perguntou Daniel, com genuína curiosidade. Jonas Souza. Esse violão é seu? Jonas assentiu, com orgulho. É meu companheiro. A única coisa que sobrou de uma vida inteira. Antes de vir pra rua eu tocava em barzinhos, tive uma banda, mas aí minha esposa faleceu, perdi o rumo, e aqui estou há 5 anos. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas absorvendo as palavras. Seus olhos se encheram d'água. Posso ouvir você tocar? Jonas hesitou, desconfiado de que era algum tipo de brincadeira. Mas ao ver a expressão sincera de Daniel, pegou o violão com cuidado, afinou rapidamente de ouvido, e começou a tocar uma música que deixou o cantor boquiaberto. Tô apaixonado, uma das canções mais famosas do próprio Daniel. A melodia tomou conta da calçada, as pessoas ao redor começaram a se aproximar. O trânsito desacelerou, e Daniel, sem conter a emoção, se ajoelhou diante de Jonas. As câmeras captaram esse exato momento. O artista, com os olhos marejados, ajoelhado em frente ao homem que a sociedade esquecia, escutando cada nota, como se fosse uma oração. Quando a música terminou, o silêncio foi seguido por aplausos tímidos dos que assistiam. Daniel segurou a mão de Jonas com força. Você tem talento demais para estar aqui. Isso está errado. Heródoto de Jonas apenas sorriu. Era um sorriso triste, mas carregado de gratidão. A vida não quis mais me ouvir cantar, mas saber que você me ouviu hoje já valeu tudo. Daniel ficou em silêncio. Olhou em volta. Viu a multidão se formar. Então virou-se para Jonas. Você se importa se eu cantar uma com você? O morador de rua arregalou os olhos. Cantar comigo? Daniel assentiu. E sem microfone, sem banda, sem palco, começou a cantar com Jonas uma versão acústica de Adoro Amar Você. A harmonia das vozes emocionou quem estava ali. Gente que chorou. Alguns se ajoelharam também, outros rezaram. O momento, simples e poderoso, virou poesia urbana. Ao final, Daniel se levantou e fez algo que ninguém esperava. Tirou o blazer, depois a camisa social, e ficou apenas de camiseta. Bronco. Entregou a camisa ao Jonas e disse, você vai sair daqui hoje comigo. Você vai cantar de novo nos palcos. Sei, Volca Topper, eu quero te ajudar. Jonas, sem conseguir conter a emoção, desabou em lágrimas. Nunca tinha imaginado que numa noite, qualquer, sua vida daria uma reviravolta dessas. Daniel fez um sinal para seu segurança, que prontamente trouxe uma sacola com roupas novas, que estavam no carro. Jonas foi acolhido, trocou de roupa, e junto com Daniel, entrou no carro sob os olhares comovidos da multidão. Naquela mesma noite, Daniel ligou para um amigo seu que era dono de um estúdio, e marcou uma gravação para a manhã seguinte. Também pediu que fosse reservado um hotel digno para Jonas se hospedar e tomar um banho quente. Fez questão de acompanhá-lo até o quarto, garantindo que tudo estivesse perfeito. No dia seguinte,
A internet explodiu. Os vídeos do momento em que Daniel se ajoelha diante de Jonas se tornaram virais em todas as redes sociais. Humildade de verdade. Isso sim, é ser artista. Daniel é gigante. Eram alguns dos comentários. Mas Daniel não comentou nada. Não postou, não deu entrevista, não fez alarde. Ele achava que o gesto não precisava de palmas, é só do verdade. Enquanto isso, Jonas no estúdio reencontrava o que havia perdido. A fé em si mesmo. A gravação foi uma reinterpretação de Só Dá Você na Minha Vida, com uma voz rouca, sofrida, mas com alma. O produtor se emocionou. Daniel ouviu tudo em silêncio, com os olhos cheios. Depois, fez questão de gravar um dueto com ele. Nos dias que se seguiram, Daniel organizou uma apresentação surpresa, com Jonas, num show seu, em Belo Horizonte. Público de mais de 15.000 pessoas, nem imaginava o que estava por vir. Quando Daniel o chamou ao palco e contou, de forma breve e emocionada, o que havia acontecido naquela calçada, a plateia explodiu em aplausos. Jonas entrou tímido, mas quando começou a cantar, sua voz preencheu o estádio. As pessoas levantaram celulares, choraram, se abraçaram. Era como se o Brasil inteiro estivesse redescobrindo aquele homem invisível que morava na rua, mas guardava dentro de si um talento que o tempo não conseguiu apagar. O momento entrou para a história. Não apenas por ser emocionante, mas por simbolizar algo maior, que todo ser humano tem valor, que a arte pode unir mundos diferentes, e que às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto, não com os olhos, mas com o coração. Nos meses seguintes, Daniel ajudou Jonas a montar uma pequena turnê em casas de shows menores. Gravaram um EP. Várias ONGs procuraram Jonas para dar palestras sobre superação, e ele, com sua simplicidade, virou inspiração. Nunca deixou de agradecer a Daniel, mas o cantor sempre respondia da mesma forma: não fui eu, foi a música. Ela nos encontrou de novo. E assim, a história daquele homem esquecido que reencontrou a esperança, graças a um gesto simples e verdadeiro, registrado por câmeras anônimas, mas imortalizado pelo coração das pessoas, menos continua sendo contada, emocionando a todos que acreditam que um momento pode mudar tudo. A história de Jonas e Daniel não parou naquele palco nem nas redes sociais. Ela cresceu, ganhou vida própria e se transformou num verdadeiro símbolo de empatia e redenção. As imagens do cantor ajoelhado, diante de um morador de rua, continuaram a circular durante semanas, abrindo debates em programas de televisão, podcasts e até em salas de aula. Jornalistas queriam entrevistar Jonas, entender melhor sua trajetória, dar voz àquele homem que, por tanto tempo, viveu no silêncio da indiferença. Mas Daniel, sempre discreto, pediu que tudo fosse feito com respeito e sem exploração da dor. Ele não é um produto, é uma pessoa, disse, firme. Ao ser procurado por uma emissora de TV, que queria transformar a história em um reality show, recusou a proposta. O foco para ele não era fama, era dignidade. Jonas, por sua vez, ainda se acostumava com a nova realidade. Dormir em cama quente, ter roupa lavada, poder tomar banho quando quisesse, coisas que a maioria das pessoas considerava simples. Para ele eram milagres diários. Às vezes, acordava no meio da noite assustado, achando que tudo aquilo era um sonho. Mas bastava olhar ao lado e ver o violão novinho que Daniel havia dado de presente, com seu nome gravado na madeira, para lembrar que tudo era real. Na terceira semana após o encontro, Daniel organizou algo ainda maior, um especial transmitido ao vivo no seu canal no YouTube, com o título Música que Abraça. Não se tratava de um show convencional, mas de um encontro entre artistas e pessoas em situação de rua que tinham talento, mas nunca tiveram oportunidade. O evento contou com músicos profissionais e anônimos, lado a lado, cantando, tocando e contando suas histórias. Jonas foi o anfitrião do especial. Começou cantando sozinho uma canção inédita, composta por ele mesmo, chamada Debaixo do Céu, que falava sobre os dias frios no chão da cidade, sobre o medo da chuva, da solidão, da fome e sobre o poder de um gesto de humanidade. A canção foi um soco no estômago e um afago na alma. O vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações em menos de 3 dias. Nos comentários, milhares de pessoas se mobilizavam para ajudar moradores de rua de suas próprias cidades. Campanhas de arrecadação se multiplicaram. Igrejas, associações e até prefeituras começaram a olhar para o problema com outros olhos. Tudo por causa de uma imagem: Daniel ajoelhado diante de Jonas. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Certa noite, Daniel convidou Jonas para jantar em sua casa, no interior de São Paulo. Lá, entre amigos e familiares, contou que havia recebido uma proposta de um diretor de cinema
para transformar aquela história em filme. Queria saber se Jonas aceitaria. Ele ficou em choque. Nunca pensou em ser retratado nas telas. Só aceito se for para mostrar a verdade, nada de glamour. Minha história não é bonita, é dura, mas tem coração, respondeu com sinceridade Daniel Soril. Era exatamente isso que ele queria ouvir. O projeto do filme começou a andar. Enquanto isso, Jonas passou a se envolver com causas sociais. Visitava abrigos, levava música para orfanatos, clínicas de reabilitação e asilos. Sempre dizia a mesma frase ao final de cada visita: eu não sou um milagre. Eu sou o resultado do olhar de alguém que acreditou em mim. E por onde passava fazia as pessoas refletirem. Seu jeito simples, suas palavras carregadas de dor e esperança, e principalmente sua música menos que parecia carregar séculos de sentimento, tocavam o coração das pessoas de forma única. Daniel, em entrevistas raras sobre o caso, sempre destacava que não havia feito nada, além do que seu coração mandou. Não fui eu que mudei a vida do Jonas. Foi ele que mudou a minha. A gente se encontra com pessoas na vida por algum motivo. E algumas aparecem para lembrar a gente de quem somos, de onde viemos, e de como a arte pode ser muito mais do que fama. O lançamento do filme aconteceu um ano depois, com o título Quando a Música Ajoelha. No evento, Jonas subiu ao palco com Daniel, e pela primeira vez, não chorou. Olhou para a plateia lotada, composta por celebridades, jornalistas e fãs, e disse: a minha história começou a mudar quando alguém me ouviu sem pressa, sem julgamento. Se cada um aqui sair dessa sala disposto a ouvir alguém esquecido, não só com os ouvidos, mas com a alma, já velho tudo. Aplaudido do Pei, Jonas chorou depois, no camarim, ao lembrar da esposa que perdeu anos atrás. Pegou o mesmo violão que o acompanhava desde a rua e tocou uma canção que compôs em sua memória. Daniel ouviu da porta, sem interromper. Sabia que ali estava o verdadeiro palco de Jonas. Sua história, sua dor, sua fé e, acima de tudo, sua arte. Anos se passaram. Jonas gravou mais 2 álbuns, todos com temáticas sociais. Criou um projeto chamado Música na Calçada, que levava músicos voluntários para tocar nas ruas e conversar com pessoas em situação de rua. Não para dar dinheiro, mas para dar presença. Era, segundo ele, a moeda mais escassa do mundo. Daniel seguiu sua carreira com a mesma paixão de sempre, mas seu olhar sobre a vida havia mudado profundamente. Em cada show fazia questão de contar, nem que fosse em uma frase, a história do homem que conheceu numa calçada e que lhe mostrou que humildade não se mede com cifras nem palcos. Se mede com joelhos no chão e coração aberto. E assim, aquela noite esquecida, naquela rua comum de São Paulo, entrou para a eternidade como o dia em que o país inteiro entendeu o que significa verdadeiramente se ajoelhar diante de alguém. Não para pedir, não para suplicar menos, mas para reconhecer, com a alma, o valor que o mundo esqueceu de enxergar. Jonas, o homem do violão e da esperança recuperada, nunca mais dormiu na rua, mas nunca deixou de visitar quem ainda dormia, porque ele sabia como ninguém que às vezes a maior música nasce do silêncio mais dolorido. E sempre que alguém lhe perguntava o que mais marcou naquela noite, ele respondia com os olhos úmidos: não foi o Daniel ter se ajoelhado diante de mim, foi ele ter me enxergado. E naquele momento, eu soube que ainda era gente, que ainda era alguém. E essa verdade ecoou mais forte do que qualquer canção. Com o tempo, a história de Jonas passou a ser estudada em universidades, como exemplo de resgate social por meio da arte. Assistentes sociais e educadores discutiam o impacto do acolhimento e da escuta ativa como elementos de transformação. Mas o que ninguém esperava era que o próprio Jonas se tornaria referência, não apenas como caso, mas como voz. Convidado a participar de um seminário sobre dignidade humana, na USP, Jonas entrou no auditório vestido com simplicidade, calça jeans, camisa branca e seu inseparável violão nas costas. Ao se sentar à mesa, ao lado de professores, pensadores e escritores renomados, ele respirou fundo e disse: eu não vim aqui como especialista, vim como sobrevivente. Sobrevivi à fome, ao abandono, à indiferença, mas o que quase me matou não foi a falta de comida, foi a falta de escuta. Quando ninguém mais olha nos seus olhos, você começa a desaparecer por dentro. Foi só quando alguém me viu de verdade, como o Daniel fez, que eu comecei a reaparecer. A plateia o aplaudiu comovida, e ao final de sua fala, ele tirou o violão das costas e cantou uma música chamada Voltar a Ser Nome, uma canção sobre como as pessoas em situação de rua deixam de ser chamadas pelo nome e passam a ser apenas o mendigo, o cara do canto, o invisível. A apresentação foi transmitida ao vivo e viralizou. Nos dias seguintes,
houve uma onda de ações espontâneas por todo o Brasil. Jovens saíram às ruas, levando violões, instrumentos simples, e cantavam com pessoas em situação de rua. Se formaram com o objetivo de ouvir essas histórias, registrá-las e devolvê-las à sociedade em forma de arte. O projeto de Jonas, o Música na Calçada, agora era uma fundação. Ganhou apoio de músicos de renome, empresas, e também de Daniel, que doou parte dos direitos do filme para manter as ações ativas em várias cidades do país. O foco não era a caridade, era a conexão. Mas havia uma dívida pessoal que Jonas ainda precisava enfrentar. No silêncio de suas noites no quarto do hotel onde agora vivia, havia uma ausência que doía mais do que tudo: seu filho, Gabriel. Jonas tinha perdido o contato com ele após o falecimento da esposa. Desestruturado emocionalmente, mergulhou num luto solitário que o afastou da família. Gabriel, então com 16 anos, foi morar com os avós. Hoje, já era um homem feito, e Jonas não sabia se seria perdoado. Com o apoio emocional de Daniel, Jonas criou coragem para procurar o filho. Encontrou o endereço da casa onde ele morava. Em Campinas, não levou câmeras, nem jornalistas. Apenas o violão e uma carta escrita à mão. Quando Gabriel abriu a porta e viu aquele homem magro, de barba grisalha e olhos marejados, ficou paralisado. Pai, foi tudo o que conseguiu dizer. Jonas não respondeu de imediato. Apenas estendeu a carta. As mãos tremiam. Gabriel leu ali, de pé, em silêncio por longos minutos. A carta não pedia desculpas. Ela contava, explicava, relembrava, e acima de tudo, dizia: "Eu ainda te amo", com cada linha. Sem dizer palavra, Gabriel se jogou nos braços do pai. Ali, naquela porta, um ciclo se fechava. Jonas havia recuperado sua dignidade, seu nome. E agora, seu filho. Meses depois, pai e filho apareceram juntos em um vídeo publicado pela Fundação Música na Calçada. Gabriel, músico também, havia decidido integrar o projeto. Juntos, cantaram uma música inédita chamada Te Esperei no Silêncio, composta pelos dois. A canção foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira, na categoria de Melhor Canção Popular daquele ano. Daniel, por sua vez, continuava firme, embora mais recolhido. Nos bastidores, era ele quem articulava recursos, incentivava novos talentos, e se emocionava com cada novo Jonas que surgia nos projetos. Nunca quis os holofotes por isso. Quando perguntado em entrevistas, dizia: "Não se trata do que eu fiz, se trata do que a gente pode fazer, quando para de olhar só para si mesmo. Música não é só entretenimento, é presença." E, em 2027, 2 anos depois do início de tudo, foi inaugurada a Casa Jonas Souza, um centro cultural e de acolhimento musical para pessoas em situação de rua. Lá, todos os dias, vozes anônimas preenchiam os corredores com canções inéditas, reencontros com a autoestima e histórias que começavam a mudar. Na entrada da casa, há uma placa simples, com os dizeres: "Aqui, ninguém é invisível. Aqui, todo silêncio vira canção." E bem ao lado, uma foto histórica, não em preto e branco, nem emoldurada com luxo. Apenas uma imagem nítida, crua e poderosa: Daniel, de joelhos olhando nos olhos de Jonas naquela calçada fria. Um gesto que mudou 2 vidas, e com o tempo, aqueceu o coração de um país inteiro. O tempo passou. A história de Jonas e Daniel atravessou fronteiras. Matérias sobre a transformação de um homem invisível em símbolo de dignidade social foram traduzidas em vários idiomas. Documentários, podcasts e peças de teatro nasceram. A partir daquele gesto singelo que, ao ser capturado pelas câmeras de anônimos, revelou algo que a sociedade há muito tempo precisava ver: a urgência de enxergar o outro. Mas para Jonas, o maior reconhecimento não vinha dos aplausos ou dos convites internacionais. Vinha dos sorrisos tímidos que encontrava nas calçadas, dos abraços que recebia de quem ainda carregava sacolas plásticas como travesseiros, dos olhos marejados de quem se reconhecia na sua história. Ele sabia o peso de cada dor contida num olhar baixo, sabia a vergonha de estender a mão por um pedaço de pão, sabia o frio que não vinha só do tempo, mas da alma. Nos corredores da casa de Jonas Souza, ele andava com leveza, mas carregava consigo a responsabilidade de ser ponte. Nunca quis ser herói, nem mártir. Eu só fui visto. E por isso, existi de novo, repetia. A casa passou a funcionar também como centro de formação musical. Crianças da periferia e jovens em situação de risco iam até lá aprender violão, canto, percussão, composição. Jonas fazia questão de estar presente em todas as turmas, mesmo que fosse apenas para ouvir, mesmo que fosse para sentar em silêncio ao lado de alguém que, como ele no passado, carregava feridas que ninguém via,
Daniel visitava a casa com frequência. Tinha um quarto reservado lá, onde guardava seus instrumentos antigos. Dizia que aquele era um lugar sagrado. Quando estava lá, El não era o cantor Daniel, mas apenas mais um voluntário, entre tantos que queriam transformar a música em cura. Certa tarde, durante um sarau organizado por adolescentes da casa, Daniel e Jonas sentaram-se lado a lado, no pequeno palco improvisado. Sem roteiro, sem microfone, começaram a tocar juntos. As primeiras notas saíram tímidas, mas logo encontraram um compasso antigo, quase místico, que unia suas histórias. Tocaram, tocando em frente, de Almir Sater, e ninguém conseguiu conter as lágrimas. A música dizia tudo. Após a canção, Daniel olhou para Jonas, segurou sua mão e disse, em voz baixa, mas firme, se naquele dia eu não tivesse parado o carro, se eu tivesse seguido em frente, quantas vidas a gente teria perdido? Jonas apertou a mão dele e respondeu com os olhos marejados, eu estava gritando por dentro. Você foi o único que escutou. Eles se abraçaram, enquanto os jovens do projeto os observavam em silêncio reverente. Ali não havia fama, havia verdade. No ano seguinte, uma nova ala da casa Jonas Souza foi inaugurada. Um estúdio de gravação totalmente equipado, gratuito, voltado exclusivamente para artistas da rua, das comunidades dos becos esquecidos. Daniel batizou o espaço de estúdio Vozes da Calçada. A primeira música gravada ali foi uma nova composição de Jonas, chamada Pra Quem Ajoelha e Enxerga. A canção, lançada nas plataformas digitais, alcançou milhões de reproduções em poucos dias. Era simples, acústica, mas carregava uma força que atravessava qualquer fone de ouvido. Tornou-se hino de movimentos sociais, trilha de campanhas solidárias e, principalmente, uma mensagem para quem ainda acreditava que tudo estava perdido. Com os anos, Jonas envelheceu. Sua barba ficou branca, suas mãos trêmulas, mas sua voz continuava firme como quem já gritou muito por dentro e agora só deseja cantar. Nunca se considerou famoso. Dizia que ser lembrado não era seu objetivo. Era apenas garantir que outras vozes, antes caladas, também pudessem ser ouvidas. Daniel, também mais velho, já desacelerava sua carreira nos palcos, mas nunca abandonou o palco da vida. Sempre que alguém o parava na rua para falar sobre aquele vídeo antigo, o momento em que ele se ajoelhou, ele sorria e respondia: aquele foi o dia em que eu cantei com o coração ajoelhado e nunca mais levantei por completo. E a história dos dois foi eternizada, não em troféus nem prêmios, mas nos acordes que ecoavam nas calçadas, nos becos, nos corredores da casa Jonas Souza, e principalmente, nos corações de quem aprendeu que às vezes tudo o que alguém precisa é ser reconhecido como gente. Jonas partiu anos depois, serenamente, cercado por amigos, alunos, músicos, e seu filho, Gabriel, que segurava sua mão. Na cabeceira da cama, o violão com o qual ele sobreviveu nas ruas. Daniel estava lá também, sentado ao lado, cantando, baixinho, uma última melodia. Não havia lágrimas de desespero. Havia paz. Jonas partia com a alma cheia de notas, acordes e significados. M. Swala Paid, por decisão do próprio Jonas, não havia datas nem frases rebuscadas. Apenas uma linha. Como um último verso que resume tudo, aqui jaz alguém que foi ouvido. E por isso, viveu, e é assim que a história termina menos, ou talvez apenas comece, porque em algum canto do Brasil, alguém ainda canta com o mesmo violão, com a mesma esperança, e com a certeza de que ninguém nasce invisível. A sociedade é que por vezes, se esquece de olhar, mas quando alguém se ajoelha com humildade, o mundo inteiro se